Paz do Senhor Jesus, mais uma aula de teolinguística, especificamente figuras de palavras e de semântica. Dando continuidade aqui ao nosso estudo das figuras de linguagem que estão inseridas aqui no nosso módulo de análise linguística da Bíblia. Iremos falar hoje sobre as figuras de palavras, também conhecidas como figuras de semântica, que são metáfora, comparação, metonímia, catacrese e a sinédoque. Ok? Metáfora é uma figura de palavras que trabalha por meio da comparação implícita entre termos, de modo que transforma o sentido denotativo, que é o sentido literal, das palavras no sentido conotativo, que é o sentido figurado. Então guarde isso. Sentido denotativo é o sentido literal de uma palavra. Sentido conotativo é um sentido figurado. Guarde essa informação. Porque a metáfora, o que ela faz? Ela faz uma transição, tá, de um termo do sentido denotativo para o sentido conotativo. Quando isso acontece, a informação ela fica implícita, ela deixa de ser uma informação explícita e passa a ser uma informação implícita. Se ela está implícita, é porque ela não está clara. Então eu preciso interpretar, tá bom? Então a metáfora ela necessita de interpretação. Veja só o que acontece aqui neste exemplo que nós temos aqui, tá? Veja aqui, ó, nessa figura. O rapaz disse para a moça, né? Você é meu sol, minha lua, minhas estrelas. Você é minha linda borboleta. É claro que a moça não é nada disso. Ela não é o sol, ela não é a lua, não é estrela, ela, tampouco borboleta. Ela é um ser humano, é uma mulher, tá? Mas os atributos, né, dessa comparação que ele faz, o sol, quais são os atributos do sol, da lua e das estrelas? O brilho, a luz, a claridade. Ele está transferindo para ela, na verdade, os atributos do Sol, da Lua e das estrelas. E a borboleta, a beleza da borboleta, não é? Então, na verdade, ele está utilizando os atributos tanto do Sol, da Lua e das estrelas e também da borboleta para dizer que ela brilha como o Sol, como a Lua, como as estrelas, né? Isso aí vai da interpretação de quem estiver interpretando, quem vai poder dizer, poderia dizer, por exemplo, que ele está querendo dizer que ela brilha de dia e também brilha à noite, porque tem a comparação aí, tem o Sol, tem a Lua, tem as estrelas também, não é? E além da borboleta, então são todos termos aí que a gente enxerga como objetos cujo atributo é enaltecer a pessoa aí da moça que ele está elogiando, tudo bem? Mas tudo isso você percebeu que foram interpretações que nós tivemos que fazer, porque o sentido aqui não está explícito, ele está implícito. Então, quando eu digo que o Sol ele tem luz, é implícito. O Sol aquece, é uma informação implícita, tá? A Lua tem brilho, tem luz, é uma informação implícita, porque nada disso que eu estou dizendo aqui para interpretar está escrito nesse texto, não está escrito. Eu estou fazendo a inferência de acordo com o conhecimento prévio que a gente tem, que nos ajuda a fazer essa interpretação. Então, a questão da interpretação tem muito a ver também com o conhecimento que nós temos do texto, né? De certas palavras. Então, é isso, tá? Vamos dar continuidade aqui. Alguns exemplos na Bíblia. Nós temos aqui Jesus como o Cordeiro de Deus. Lá em João 1 e 29. E está escrito assim, né? Escrito assim. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João chama Jesus de Cordeiro de Deus. Está dizendo que ele faz uma afirmação, tá? Então, metáfora, ela é uma afirmação. Diferente da comparação, que é uma outra figura de linguagem, que na comparação nós temos termo comparativo, que é o como, parecido.
João não está dizendo que Jesus é parecido, que ele é como, que ele é semelhante, que ele é igual ao Cordeiro de Deus. Ele faz uma afirmação, ele declara dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. E isso é metáfora, é uma afirmação direta, tá? Do mesmo jeito como você viu lá o rapaz dizendo para a moça: Você é o meu sol, é a minha lua. Ele está declarando, ele não está dizendo que ela parece o sol, que ela parece a lua, que ela parece as estrelas, que ela parece uma borboleta. Está dizendo que é. Então, aqui acontece a mesma coisa. Veja em 2 Samuel, capítulo 22, o versículo 32, Deus como rocha. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? Então, Deus é chamado diretamente de rocha. Também temos aqui um outro exemplo em João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então veja que em todos essas passagens bíblicas aqui, elas são metafóricas, porque é uma declaração. Cada uma delas é uma declaração, onde não há termo comparativo. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, e não parece o Cordeiro de Deus, ele é. Deus, ele é a rocha, e não é parecido, semelhante à rocha. Tá? O texto diz que ele é. E a mesma coisa acontece aqui na questão do bom pastor. Né? Eu sou o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. No caso aqui, as ovelhas somos nós. Né? João 10, 11, nós como ovelhas, tá? Nós não somos parecidos ovelhas. Nós não somos como as ovelhas, não somos semelhantes às ovelhas. Nós somos as ovelhas. Então é uma afirmação, sem termo comparativo. Mais exemplos aqui. Em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja que o texto também diz diretamente aí, tá? Está dizendo que é e que não é não parecido, não semelhante, tá? Mas está dizendo que é. A mesma coisa aqui, ó. Jesus como pão da vida. Eu sou o pão da vida e não eu sou semelhante, parecido. É uma declaração direta. Eu sou o pão da vida, tá? Então, metáfora também. Uma outra metáfora aqui, tem várias, há inúmeras metáforas na Bíblia. Esses aqui são alguns exemplos que eu estou até sendo um pouco exaustivo, mas para que você não se esqueça disso. Olha só, os discípulos como o sal da terra. Olha, vós sois o sal da terra. Sois o sal da terra e não pareceis, sois semelhante, igual ao sal da terra. Então, metáfora é uma declaração. Bom, não se esqueça sempre na interpretação, você tem que considerar os atributos daquilo que é usado para comparar, que está no lugar. Por exemplo, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você precisa interpretar aquilo que está implícito. O que é essa luz? Tá? O que é essa lâmpada? Qual o sentido que ela tem? Então você precisa entender os atributos na hora de interpretar, os atributos da lâmpada, os atributos da luz, para que você possa fazer a devida interpretação do texto e do seu contexto. Aqui também, olha, Jesus como pão da vida, quais são os atributos, o que tem o pão a ver com, com Jesus, que eu possa, no pão, um alimento simples do dia a dia, que tem todo dia na casa das pessoas, então eu posso ir longe na interpretação, simplesmente estudando o sentido da palavra pão. Por que ele usa pão? Será de fato que é porque o pão é um alimento que não pode faltar na nossa vida? E Jesus faz justamente essa metáfora com relação a si. E aí fica a teu critério aí
essa interpretação, tá bom? A mesma coisa que o sal. O que é que tem o sal? O que tem o sal, né? Quais são as características, as atribuições do sal? Então a gente tem que pegar esse objeto que é utilizado aqui para a realização dessa metáfora para poder fazer a devida interpretação aí do texto, tá bom? Vamos prosseguir aqui então. Próxima é a comparação. A comparação é bem fácil. A comparação, para que ela seja comparação, ela tem que ter termos comparativos. Como, igual, semelhante, parecido, assim como, tal como. Mas vamos ver aqui porque a comparação ela não é tão simples assim. Existem algumas comparativos diferentes, tá? De igualdade, de inferioridade, que são chamados também os superlativos. Então, comparação de ideias, contudo diferente da metáfora, em que ocorre uma comparação implícita. Nesse termo, nós temos, nós temos o termo comparativo, tá? Como eu disse agora há pouco, que é o como, tal qual, tal como, assim como, etc. Aparece no enunciado constituindo uma comparação explícita, ao contrário da metáfora. Veja só aqui, Salmo 1 e o versículo 3. Pois será como a árvore plantada. Como? Olha o termo comparativo está destacado aí, é o como. Será como, semelhante, será igual, tal qual. Posso usar qualquer um desses termos que vai dar o mesmo sentido. Então, é uma comparação que nós vemos aqui. Isaías 55, do 10 ao 11, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam. Então veja só, porque assim como desce a chuva, veja só que é uma comparação, porque eu vejo logo de cara que há termos comparativos, assim como. E temos mais uma aqui no final do versículo, olha. Assim será a palavra que sai da minha boca. Mais um termo comparativo, certo? Mais alguns exemplos aqui, ó, de termos comparativos. Nós temos de semelhança, tá? O de semelhança, por exemplo, a gente acabou de ver alguns termos comparativos de semelhança. Olha aqui, ó. Como, o como, né? O como, que é usado aqui também na questão de semelhança. Ela é como uma flor, tal qual. Ele é dedicado tal qual o pai. Olha só, tá? É de semelhança, tá bom? Comparativo de semelhança. Esse lugar é parecido com o paraíso. Semelhança. Assim como ela cozinha bem, assim como a mãe. Também aí de semelhança. Então, esses aqui são os termos comparativos, tá? Comparação de semelhança. Tem a comparação também, ou comparativo, a gente conhece também como comparativo de superioridade, ok? Ou superlativo. Usados para indicar um elemento, que um elemento é superior ao outro. Exemplo, mais que. Ele é mais alto que o irmão, ou maior que. Este problema é maior do que imaginávamos. Ok? Então, olha só, se eu disser que Golias é, era maior do que Davi, é um comparativo, né? Em tamanho, tá? Então, um comparativo aí de superioridade. Porém, Davi era maior em bravura. Também um comparativo de superioridade, tá certo? Olha aqui, tem também o comparativo de semelhança, é usado aqui o seguinte, ó, no texto. Assim como, os exemplos, semelhança. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, comparativo de semelhança. Comparativo, um exemplo aqui de comparativo de superioridade, Hebreus 3:3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então, de superioridade. Tá ficando claro? Simples, né? Olha só.
Comparativo agora de inferioridade. Nós temos o de superioridade, também nós temos o de inferioridade. Salmo 8, versículo 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Então, o menor aqui está indicando um comparativo de inferioridade. Por quê? Porque é menor, certo? Isaías 40, 17. Todas as nações são como nada. Olha aí, ó, inferiorizando, né? São como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada. Olha só o nível de inferioridade que é utilizado aí nessa comparação, tá? Menos que nada, e como uma coisa vã, tá? Então, de fato, existe um comparativo de inferioridade muito pesado aqui nesse versículo. E é óbvio, né? Porque quem está acima, quem é o superior aqui, é de fato o próprio Deus. Próxima figura de linguagem é a metonímia. Ela vem do grego, né? Meta, que significa além, algo que está além, e também a palavra onoma, que significa nome. Metonímia é quando usamos, deixa eu aumentar para você. Metonímia é quando usamos uma palavra para falar de outra coisa que está ligada a ela. É como um atalho para dizer algo de um jeito mais rápido. Exemplo: vou tomar um copo d'água. Na verdade, né, nós deveríamos dizer: vou tomar um copo com água, não é? Porque você não toma o copo, você toma a água, o líquido que está dentro do copo. Mas nós dizemos: vou tomar um copo d'água, e isso é uma metonímia, certo? Ela é como se fosse um atalho para poder dizer uma coisa de um jeito mais rápido. Então, agiliza a comunicação. A metonímia é muito útil nessa questão de agilizar a comunicação. Olha aqui exemplos na Bíblia de metonímia. E tem uma beleza espetacular também. Olha só. Pregar a cruz. Texto base, né? 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Palavra da cruz tem, se eu fosse de fato falar o que é a palavra da cruz, isso por si só já daria uma explicação muito longa, né? A palavra da cruz. Então, o que se subentende é que quem está ouvindo essa terminologia, né? Esse jogo de palavras, a palavra da cruz, já entende e sabe o que é a palavra da cruz. Então, por isso que está utilizando aí essa metonímia, porque se você vai usar um texto desse com pessoas que não entendem, não sabem o que é a palavra da cruz, o que está por detrás desta mensagem da cruz, não faria sentido nenhum. Então, imagine um novo convertido, você diz para ele: olha, você precisa crer na palavra da cruz, mas ele vai ficar com dúvida. O que é a palavra da cruz? Então, eu precisaria explicar a ele. Esse termo palavra da cruz aí, já nesse texto, ele é uma metonímia, porque nós entendemos que esse texto de Coríntios ele está sendo escrito para pessoas que já conhecem o sentido da cruz de Cristo, tá? Então ele diz, ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Palavra da cruz, o que a cruz significa, né? A cruz tem vários sentidos. A cruz é o objeto, né, onde Cristo foi crucificado, tem sentido de salvação, mas também tem sentido de dor, de sofrimento, mas de vitória. Então tem vários sentidos. Toda a história aí da vinda de Cristo, a palavra cruz, ela pode de alguma forma resumir, né? É como se fosse uma janela para nós olharmos todo o acontecimento que envolve o Salvador. Tá bom? Então, a explicação aqui, ó. Cruz não é só um objeto de madeira, mas representa o sacrifício de Jesus. O pão nosso de cada dia, aqui de Mateus 6,11, nos dá hoje. Não é somente pão, mas é todo o alimento, porque o homem não come apenas pão, não é? Então, o pão aqui, ele representa todo o alimento. Mais exemplos aqui, olha só. Esse aqui é interessante. Moisés e os profetas. Olha só, Lucas 16, 29.
tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Esse aqui é naquele contexto do rico e Lázaro. Quando o rico, estando lá no Hades, ele clama a Abraão para que Abraão enviasse, né, Lázaro para poder falar daquele lugar ali de tormento aos irmãos do rico. E a resposta de Abraão a ele é essa daqui, ó. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Na verdade, Moisés e os profetas era a forma como eles se referiam às escrituras lá no passado, tá? É uma das maneiras. Então, é, chamava-se de Moisés e os profetas, ou de quando você vê a lei do Senhor, né? A lei do Senhor são os 5 livros da lei, que é o Pentateuco, tá? Então, compõe aí Moisés e os profetas, compõe todo o Antigo Testamento. É como se Abraão estivesse dizendo, olha, lá tem a Bíblia. Se os teus irmãos quiserem, que ouçam quem está pregando lá, falando da palavra de Deus. Tá? O cálice, olha que interessante essa daqui, ó. Texto base de Mateus 26 e 39. Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. O cálice, o que é? O cálice, ele simboliza o sofrimento que Jesus enfrentaria. Então, veja só a importância da metonímia, né? Olha só, a metonímia, o que ela faz? Ela é um atalho, né? Ela vai se valer de uma palavra, e aquela palavra ela funciona como se fosse uma janela, que você olhando por aquela janela, você vislumbra todo um acontecimento, toda uma história. E a metonímia, ela tem essa característica. Quando você ouve, por exemplo, a pregação da cruz, vem toda a história por detrás da cruz, né? Do sacrifício de Cristo. O pão, quando você ouve falar do pão nosso de cada dia, você não vai pensar apenas no pão, porque você não come só pão, você come, a tua alimentação ela é bem diversificada, né? Moisés e os profetas não é apenas, não é Moisés a pessoa, não é os profetas, mas é todo o Antigo Testamento. É como nós vemos aqui uma parte, são uma parte que na verdade representa um todo. Beber o cálice não é beber, não significa o cálice, a bebida, não é mais o sofrimento. Então veja só como se trabalha a metonímia. Outros exemplos aqui, ó. Nós temos aqui a mão de Deus. Nós temos a parte que representa um todo. A expressão mão de Deus é usada para simbolizar o poder da ação de Deus, já que Deus não possui uma mão física como o homem, tá? Então aqui a gente tem esse exemplo em Êxodo 9:13. Eis que a mão do Senhor virá sobre o teu gado. Então, mão de Deus aqui, ela simboliza, nesse texto, simboliza o poder, a ação, tá? O poder e a ação de Deus. Braço do Senhor, mesma coisa. Então, mão de Deus e braço do Senhor, mesmo porque Deus ele é espírito, e é claro, ele não tem braço, isso aqui. Nós, quando estudamos hermenêutica sagrada, nós aprendemos que isso aqui é uma antropomorfia, que é o escritor se valendo de atributos da forma do corpo humano para explicar Deus, né? Deus ele se revela muitas vezes se apresentando como homem no Antigo Testamento, os anjos também, porque o espírito não pode ser entendido pelo homem da forma que ele é, mesmo porque não tem forma. É até engraçado falar isso, né? A forma do espírito, mas ele não tem forma, tá bom? Então, o braço aqui é o mesmo sentido de mão do Senhor, mas tem o texto de Isaías 53:1, a quem se manifestou o braço do Senhor, tá? O rosto de Deus também, ó, simboliza a presença de Deus. Em Números 6:25 está escrito: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que é a famosa oração sacerdotal, tá? Olho de Deus. O olho de Deus refere-se à vigilância, ao cuidado de Deus. Em 2 Crônicas 16:9, nós temos lá. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra.
Bom, entendeu até agora aí? Tá difícil? Dá mais uma olhadinha. Não se esqueça que eu estou à tua disposição. Deixa aí a tua dúvida, pergunta, que a gente faz questão de poder te ajudar. Tá bom? Eu vou agora dar uma paradinha por aqui para que a aula não fique tão grande. E no vídeo seguinte a gente vai ver catacrese e as demais, né? Ainda tem mais algumas aqui para a gente ver. Nós iremos ver a catacrese e a sinédoque. Tudo bem? Até logo.